Fala minha benção, meu bacana, minha bacana, vamos trabalhar. Vamos embora, vamos dar continuidade às aulas do Reino Plantae, as plantas, vegetais, tá? Como vocês conhecem. E hoje não, nesse vídeo a gente vai falar sobre as briófitas. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal se não é inscrito, para ajudar e dar uma moralzinha a gente e a gente continuar fazendo as aulas, tá? Me desculpe o cenário hoje, mais uma vez peço perdão. Gosto muito do quadro, mas hoje a gente vai ter que trabalhar sem o quadro e mediante isso, para vocês não perderem nada do que é falado, os nomes que vão aparecendo, os nomes estranhos, que tem muitos em botânica, eles aparecem aqui do lado, tá bom? Não esqueça, nome, foto, para você ir prestando atenção. Então vamos lá. A gente vai falar o seguinte, primeiro, quando a gente fala de seres vivos, eles são divididos em grupamentos, tá? Em grupos, que lá em taxonomia a gente falou dos táxons. Esses grupos são chamados de táxons. Os táxons são divididos em, basicamente, tá certo? Tem os principais, tem mais táxons, mas os principais: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Certo? São esses 7 aí principais. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. 7 mesmo, pensei que eu tinha contado 8. Mas assim, nas plantas, o filo ele recebe um nome diferente. Ele vai ser chamado de divisão, certo? Então a gente vai ter primeiro agora a divisão das briófitas. As briófitas, elas têm, o que é que a gente vai ver nelas? Características principais, representantes e sua reprodução. Basicamente isso, sem estresse, para não se complicar muito. Então, primeiro, divisão briófitas, elas têm seus representantes, que são musgos. Foto e nome tá aqui, tá do lado, não esquece. Então, musgos. A gente vai ter hepáticas e a gente vai ter os antóceros, certo? São esses 3 representantes aí. São plantas muito primitivas, quando a gente está falando das suas características. Elas não crescem muito, tá? Por que elas não crescem muito? Porque a gente vai começar com a característica principal, são as avasculares. Elas não têm vasos condutores. Devido a não ter esses vasos condutores, elas não têm um suporte ideal para crescer bastante, tá bom? Então, primeiro, plantas avasculares é a primeira característica. Segunda característica é a questão delas serem criptógamas, tá? O que é uma planta criptógama? Planta criptógama é aquela que tem um sistema reprodutor escondido, mas para te lembrar melhor, não produz semente, certo? Ela não produz semente. Terceira característica, como elas são plantas primitivas, elas não possuem raiz, caule e folhas. Elas possuem estruturas que fazem a função de, mas não são raiz, caule e folha. A gente vai chamar a raiz, vamos dizer entre aspas, vamos dizer assim, como se fosse a raiz, tá certo? Então, rizoide. O caule seria, no caso, o cauloide. E as folhas, filoide, certo? Então, lembrando aqui, ó, não tem raiz, caule e folha. Tem rizoide, cauloide e filoide. Tranquilo? Terceira característica. Tô contando certo. Quarta característica, desculpa. Essa aí tem a ver com a reprodução, tá certo? Lembrando de o seguinte, todas as plantas apresentam uma coisa chamada alternância de gerações. Ela vai alternar entre gerações diploides e haploides. A geração diploide a gente chama de esporófito e a haploide gametófito. Não esqueça, vai variar entre essas 2 gerações. No caso das briófitas, a geração que é mais duradoura é o gametófito, certo? O esporófito, ele é uma fase efêmera que a gente chama passageira, tá certo? É uma peculiaridade das briófitas. Todas as outras, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que a gente vai ver ainda, tá certo? Elas têm o contrário. A fase duradoura é o esporófito e a fase efêmera, a que passa rápido, é o gametófito. À medida que a planta vai se desenvolvendo com novas características e tal,
que a gente viu lá no cladograma, o gametófito ele vai, como se fosse desaparecendo não, né? Ele vai se tornando mais passageiro, uma fase menos duradoura. Tranquilo? Aí a gente vai para a reprodução. Reprodução das briófitas. Desculpe, são nomes que vão aparecer, que são complicados. A parte de botânica complicada é essa, são muitos nomes, mas infelizmente a gente vai ter que trabalhar devagarzinho ou divididinho, para você não se perder. Espero que dê para ver, tá certo? Eu fiz o possível para a gente tentar ver aqui o que está acontecendo, tá bom? Então, que é o seguinte. Lembrando, existe uma fase gametófita, gametofítica, e uma fase esporofítica, tá bom? Então vamos lá, começar pelo gametófito. Quando a gente olha para um musgo, por exemplo, tá? Aquele tapetinho verde que se forma em algumas pedras e tal. Esse musgo, tá? Vou até colocar uma foto dele aqui do lado. Tá bom? Você vai ver o seguinte nele, você tá vendo aí que ele tem uma gotícula de água, né? Vou explicar por que dessa gotícula de água já, por que da importância dela. Então, os musgos, eles têm aqui o gametófito masculino e o gametófito feminino. Gametófito masculino, gametófito feminino, dois gametófitos diferentes, tá certo? Existem espécies que podem ter os dois gametófitos nela, existem. Existem espécies que têm gametófitos separados, existem, tá? Mas aqui, ó, gametófito masculino, gametófito feminino. O gametófito masculino e feminino, como eles são gametófitos, vão formar gametas, tá? Então, vamos lá. No gametófito masculino, eu vou ter a formação de uma estrutura chamada anterídeo, tá? Anterídeo, tá aqui, ó, de amarelinho. O anterídeo, ele forma o gameta masculino, que é chamado de anterozoide. O gameta masculino dos seres humanos é espermatozoide. No caso das plantas aqui, anterozoides. Esquece não, beleza? Então, o anterídeo forma os anterozoides. Já o gametófito feminino, ele vai ter uma região nele, tá certo? Chamada de arquegônio. Aqui, ó, essa partezinha verde, tá bom? O arquegônio. O arquegônio, dentro dele, vai ter um gameta feminino, que a gente chama de oosfera, certo? Por que eu mostrei aquela foto com uma aguinha? Por que eu mostrei aquela foto com uma aguinha? Se você estiver escutando, desculpe, algum barulho de carro, de moto, tá passando aqui de frente de casa, me perdoe, tá certo? Então eu vou tentar falar mais alto. Então veja só. Por que eu coloquei aquela foto com uma gotícula de água? Porque essas plantas, elas dependem da água para se reproduzir. Não esqueça, eu vou até colocar aqui piscando. Depende da água para reprodução. Se não tiver água, se ela não tiver um ambiente úmido, pequenas gotículas de água já servem para reproduzir, como essa que eu mostrei na foto. Tá certo? Não vai acontecer a reprodução delas. Então, o que vai acontecer é que os anterozoides, os gametas masculinos, vão nadar e chegar no gameta feminino, a oosfera. Quando ele chega nesse gameta feminino, eles vão se unir, os gametas se unem através do processo de fecundação e formam uma nova célula, que está aqui, ó, o zigoto. Esse zigoto vai gerar um embrião protegido, tá certo? Esse zigoto vai fazer o que aqui agora? Esse zigoto ele vai começar a crescer, sofrer várias divisões, e ele vai começar a crescer daqui de dentro, ele começa a crescer, certo? E é uma característica também das briófitas, que a partir desse zigoto eu vou formar o esporófito. Aí o esporófito ele se forma sobre o gametófito. É uma característica das briófitas. O esporófito se forma no gametófito. Não esqueça disso não. Tá certo? Então aqui, ó, ele vai começar a crescer aqui, ó. E tá aqui o gametófito
e essa partezinha de cima aqui, ó, com esse capuzinho, tá? Que é a cápsula que a gente chama, é o esporófito. Tranquilo? Então tá aqui, ó, gametófito, essa região verdezinha aqui, ó, e aqui em cima o esporófito. O esporófito é uma célula diploide, como a gente tinha falado lá na outra aula de introdução ao reino plantae, certo? Aí essa cápsula, dentro dela, tá acontecendo o processo de meiose para a formação dos esporos. Então, os esporos vão ser formados, tá aqui a cápsula eliminando os esporos. Esses esporos, eles germinam, como a gente já tinha falado, eles vão começar a germinar e formar uma coisa chamada protonema. Se falou protonema, briófita, certo? É quando os esporos começam a germinar. Aí esse protonema, ele vai germinar, quer dizer, o esporo, desculpa, esse protonema, ele vai formar o gametófito masculino e o gametófito feminino para retomar o ciclo, beleza? Então, característica importante daqui, certo? Não esqueça, depende da água para reprodução, tá certo? Obviamente. E o esporófito se forma no gametófito. Alguns autores gostam de dizer que o seguinte, o esporófito, no caso das briófitas, é um parasita do gametófito. Por quê? Porque o esporófito, ele absorve os nutrientes do gametófito, tá certo? Então, alguns autores dizem que ele é um parasita. Não se preocupe, isso pode estar certo? Pode, porque alguns autores trabalham assim, tá bom? Mas são duas coisas que você tem que lembrar, depende da água para a reprodução e que o esporófito se forma no gametófito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro na criança, um cheiro na família e estuda miséria.